denúncias, né, de proteção às mulheres. O assunto é importante, é recorrente, mas é sempre importante de ser focado. Bom, temos ainda bate-papo com o novo secretário da Administração Penitenciária da Paraíba. E mais, né? Vamos falar sobre os tipos de vinhos e a combinação da bebida com o período da Páscoa. É isso mesmo. Fica com a gente, senta aí, fica bem confortável, porque o bom início de tarde começou, viu? Vamos lá? Olha, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Lei Maria da Penha também deve ser aplicável em mulheres trans. Isso aí é realidade, viu? Sobre esse e outros assuntos relacionados à violência doméstica e os mecanismos de denúncia e de proteção, eu vou conversar a partir de agora com a doutora Renata Matias, que é delegada da mulher, e Fernanda Guareschi. Isso aí, membro da rede Sororidade da OAB Paraíba. E a gente tá aqui. Falei seu nome corretamente, Renata? Guareschi. Guareschi, né? Quando a gente vê ali no TP, a gente fica sempre em dúvida e eu não tive a delicadeza de perguntar antes de começar o programa. Mas boa tarde, muito bom tê-las aqui para discutir, debater sobre um assunto que é tão recorrente na mídia, mas que a gente precisa sempre estar focando, não é, doutora Renata? Como é que é essa história da violência com a mulher? Que não acaba nunca, embora a gente esteja sempre mostrando, apontando os caminhos. Gerardo, você falou bem. A questão da violência doméstica, durante muito tempo, ela era tida como uma coisa menos importante. Todo mundo sabia que existia, mas todo mundo jogava para debaixo do tapete e o que acontecia em casa resolvia-se dentro de casa. Com o advento da Lei Maria da Penha, a gente descortinou essa violência. Ela veio desnaturalizar e ela veio mostrar o que acontecia e dizer que aquilo era crime. Então, o que é que a gente percebe? Essa violência, ela sempre existiu, mas antigamente ela não era falada. E agora as mulheres estão tendo mais coragem. Resolveram botar a boca no sendo mais trombone fortalecidas e estão tendo mais apoio para fazer essa denúncia. Então, isso que a gente percebe. Esses números ainda, infelizmente, não é um número real, porque muitas mulheres passam 5, 10, 15, 20, 30 anos nessa situação. Mas a gente tem percebido, sim, mulheres que no início do relacionamento, quando percebem uma relação abusiva e começam a sofrer as primeiras violências, elas dizem, não, eu não quero isso para minha vida. As mais jovens é que têm reagido, né? Vamos dizer assim. Mas algumas situações de mulheres que podem ter um pouco mais de idade, mas estão mais conscientes e mais fortalecidas, elas também procuram. Qual é a razão maior, né, de elas não se rebelarem, de elas não irem? Porque até eu tenho um filete aí da informação, mas cada vez a gente vai achando que esse filete da justificativa de não reagir vai ficando fragilizado também. É porque é complicado para quem está do lado de fora entender essa dinâmica da violência, né, desse ciclo de violência. Porque para nós que estamos de fora é muito fácil, você verifica a violência, então reaja, procure uma delegacia, procure os mecanismos, procure ajuda. Mas quem está presa nessa situação tem uma outra situação, existe um relacionamento afetivo, existe um vínculo. Você não está indo denunciar um desconhecido que você nunca mais vai ver na sua vida. Você está indo denunciar o seu marido, aquela pessoa que você construiu todos os sonhos, o pai dos seus filhos, seus familiares, sonho, né? seus amigos estão ali, mas é só uma fase, foi por conta da bebida, ele vai melhorar, passa com a idade, isso vai melhorar. E essas justificativas que são passadas de geração em geração, tentam passar novamente. E ela começa a perceber que não é. Eu dei a primeira chance, mas continuou. Então, esse ciclo de violência, essa mulher presa, é que ainda faz com que muitas mulheres fiquem nessa situação. E outras não conseguem nem enxergar que aquele relacionamento que ela está é um relacionamento abusivo. Acha que é aquilo mesmo, né? Que é normal, Isso. que faz parte. É incrível, realmente. Doutora Fernanda, eu falei no início do programa que a senhora era membro da rede Sororidade. Rede Sororidade, da OAB. E aí, o telespectador certamente não sabe que tipo de rede é essa que a gente está falando, né? Que rede é essa? E eu queria que a senhora explicasse para a gente antes de começarmos a abordar o assunto. Certo. A Rede Sororidade é um órgão da OAB criado justamente para amparar e para dar suporte às mulheres advogadas, juntamente com todas as comissões criadas na OAB.
Ela não atua exclusivamente com nenhuma comissão. Ela é um órgão especificamente para atuar de forma ampla e abrangente, para que toda mulher advogada ela possa se sentir amparada, acolhida na atuação do seu ofício, para que ela nunca seja violada na sua atuação, certo? E para que ela sempre possa agir de forma que ela nunca possa ser assediada, violada. E justamente pelo fato de ser mulher, ela tenha seu espaço. É incrível a gente estar conversando isso aqui, exatamente nessa rede aí que foi criada para dar amparo, acolhimento, né, às mulheres na atuação dela dentro daquilo que elas estão preparadas profissionalmente. E aí vem aquela pergunta, ainda é assim tão forte ao ponto de advogadas que são profissionais, que têm até mecanismos, né, de conhecimento para poder agir, elas ainda são tão cerceadas no sentido de que são massacradas, né, vamos chamar assim, com violência, com bullying e assédios. Infelizmente. Muitas advogadas são diminuídas na sua atuação pelo fato de serem mulheres. Elas são descreditadas por magistrados, por outros profissionais da área, são descreditadas também por colegas advogados, infelizmente. E estou saindo um pouco da minha área, mas também muitas vezes mulheres juízas, e aí a doutora Renata tem mais lugar para falar do que eu, delegadas mulheres também são descreditadas. Então, infelizmente, as mulheres ainda precisam gritar muito, precisam lutar muito para dizer não é o fato de eu ser mulher, que eu tenho menos competência para desempenhar o meu trabalho. Infelizmente... Doutora Renata assumiu como delegada, eu já tenho bem noção, nós somos amigos da família, já há um bom tempo, né, Renata? 16 anos. 16 anos, né? Foi assim também que você precisou se impor, enfrentar, né? Eu virei atração turística na cidade que eu assumi. Essa é demais. Porque a cidade tinha um delegado anteriormente. Sim. Eu cheguei e eu começava os atendimentos e eu comecei a perceber um movimento, né? Um movimento, umas visitas. As pessoas entravam, botavam a cabeça na porta. Eu disse, pois não, eu queria falar com o delegado. Sou eu, sou a delegada. Senhora. Não. Eu disse, sou. E comecei a perceber. Então, existe essa diferença, né? Nós, como mulheres, e até recentemente uma colega nossa estava num plantão aqui em João Pessoa, quando chegou um rapaz e disse, eu quero falar com o delegado. Aí a policial que estava disse, não, aqui não tem delegado, é uma delegada. Disse, não, mas eu só quero falar com um delegado. Eu disse, o senhor está atendendo aqui, o senhor vai ser atendido por uma delegada. Então a gente percebe ainda algumas resistências, né? Existem situações que acham que por a gente ser, em tese, mais frágil, né? Que a gente não vai conseguir não consegue o trabalho, que vai botar dificuldades. Até a gente estava conversando, teve um momento nosso com a OAB, que principalmente na iniciativa privada, algumas mulheres são preteridas em decorrência de outros homens. Por quê? Se são mães, né, com quem vai deixar o filho. Então, existem situações ainda que são muito fortes. Que precisam ser vencidas, né? Exatamente, porque a gente percebe ainda isso muito presente. Talvez não tanto quanto antigamente, porque a mentalidade mudou. Mas essa mentalidade, esse comportamento veio de gerações em gerações. Então, a gente não consegue mudar de uma hora para outra. É verdade, né? A gente tem essa consciência que não muda de uma hora para outra e que bons passos, né? Passos lá que foram dados e as coisas estão indo em frente. É claro que a gente precisa estar sempre olhando para poder não retroagir. Bom, aí vamos lá. A estrutura da Delegacia da Mulher está bem estruturada mesmo, porque às vezes a gente diz assim, falta muita coisa ainda. O que é que precisa para o seu trabalho ser ainda melhor qualificado ou executado? Nós contamos hoje com 14 delegacias da mulher no estado, então já é um avanço, porque quando a gente vai para estados vizinhos, a gente percebe que é um estado maior com menos delegacias. A senhora está olhando para onde? Para Pernambuco, é? Pernambuco e Rio Grande do Norte. Então, do lado mesmo. A gente está relativamente bem. Nós temos uma divisão que
Em quase todas as áreas do Estado, nós temos uma delegacia da mulher, né? E o diferencial da delegacia da mulher é esse atendimento, né? Que tem que ser um atendimento humanizado, é um acolhimento. Porque ninguém vai ali porque não está pensando direito, porque está ali porque precisa. Isso. Ninguém vai à delegacia porque não tem o que fazer. Isso. Enfrentar a delegacia já é algo que pede força da pessoa, Às né? vezes a gente escuta, mas doutora, é tão constrangedor vir para cá. Eu não sinto porque eu gosto do meu trabalho, faz parte do meu trabalho. Mas eu sei como é difícil você cruzar os batentes dali, você relatar para uma pessoa totalmente desconhecida a sua intimidade, a sua vivência. E muitas têm medo de como é que vão ser julgadas. Se eu disser isso, ela vai dizer que a culpa foi minha, que fui eu que provoquei. Então, é sempre uma coisa que puxa a outra. E a gente tenta, né? A gente tem que passar para essas mulheres que nos procuram que ali não é um local de julgamento. Eu não estou ali para julgar, para apontar quem errou, quem acertou. Eu estou ali contrário, né? Para contribuir. Para que ela relate e que a gente possa ajudá-la a sair daquele ciclo. Mas aí a gente percebe que tem muitas que não percebem que aquela situação é violência. Então, quando chega, quebrou meu 5º celular, eu disse, isso é crime. Eu disse, então, quer dizer que eu podia ter vindo na primeira vez? Podia. Porque existe ainda muita situação de acreditar que só é violência física, aquela violência que deixa marcas. E as outras vão deixando passar por desapercebidas. Doutora Renata, eu tenho um sentimento assim que eu percebo que a mulher que vai à delegacia por questões de violência ou qualquer outra coisa que está se sentindo ali prejudicada, né, como cidadão, ela, quando entra, principalmente quando tem a violência, o casamento está gerando isso, ela sente como se estivesse dando vez a uma derrota na vida, uma derrota no projeto do casamento, né? Então, é uma questão de foco. No meu entendimento, ela ir à delegacia não é ela incorporar a derrota, e sim a vitória. Porque ela venceu as amarras e foi buscar quem o possa ajudar. É um retrato do que nos foi ensinado. Isso. Você, nem para segurar o seu casamento, você conseguiu. Porque é nos dada essa responsabilidade, né? Então, essas situações, e como a gente fala, é de geração em geração, isso, a gente sabe que veio desde lá atrás. Então, desde que o mundo é mundo aqui no Brasil. Né? Você não conseguiu, você poderia ter feito isso, sempre tenta justificar, mas foi você quem provocou. Ninguém merece uma violência, né? A base de qualquer relacionamento é respeito e confiança. A partir do momento que existe alguma violência, o respeito e a confiança foi colocado por terra. Não é você procurando a delegacia que você está machucando alguém, você está colocando essa responsabilidade nas costas daquela outra pessoa. Aquela pessoa sabe que o fez é errado. Pode acreditar que não vai ter responsabilidade. Isso é. Mas saber, acha que sabe. vai ficar por isso mesmo. Mulheres trans é outra realidade agora, né? Como enfrentar essa situação? Porque a gente vê aí, tem vários focos, né, para poder a gente analisar. Primeiro, a mulher. A gente sente que a mulher, numa luta com o homem, ela já está numa posição de inferioridade porque existe uma fragilidade que como vamos dizer assim, típica do sexo feminino. Aí vem a mulher trans. A mulher trans vem de alguém que nasceu do sexo masculino e que entendeu, sentiu, percebeu que não é feminino, e sim masculino. Ou o contrário, né? Que não é masculino e sim feminino. Mas ela tem a força masculina. Isso mas é perseguida, aí tem uma fragilidade emocional porque não é fácil, né? É tudo muito difícil você enfrentar. Eu não nasci homem, mas eu quero ser mulher. Porque eu sou mulher no pensamento, nas ações, até nos... Como é que diz, meu Deus? Já vem. O Covid teve um detalhe em mim que ainda não superei. Toda hora eu estou esquecendo de alguma coisa. Ainda não é Alzheimer, não, mas tá parecido. Então, existe essa dificuldade, né, vamos dizer, da força. Eu não gosto de dizer força porque é tão delicado esse limiar aí, mas agora vocês têm na mão, pela frente,
esse momento que a mulher trans, chegou e precisa da proteção. Mas já era aplicada, porque o STJ veio só consolidar. Porque na própria Lei Maria da Penha, ela fala que é para as mulheres vítimas, independente da orientação sexual, e a gente já conseguia entender isso também com a identidade de gênero. Sim. Né? Que é essa questão da mulher trans, que ela nasce com sexo biológico masculino, mas ela se enxerga como mulher. Mulher. Aí eu acho que na informação a mulher trans está mais por dentro do que a mulher que é a mulher normal. Eu quero dizer a mulher que nasceu mulher e que continua mulher. Pode falar. Na verdade, a lei ela já vem... O que deu margem a essa interpretação, o que possibilitou essa interpretação recentemente dada pelo STJ e que já vinha sido aplicada nos tribunais de instâncias inferiores, é o artigo 5º da Lei Maria da Penha, que fala a quem vai ser aplicada a lei, que fala toda ação ou omissão com base no gênero. A lei não fala no sexo feminino, que é o sexo biológico. Aquele com o qual a gente nasce. Isso. A lei fala no gênero. O gênero é aquele com o qual a gente se identifica. Por isso que essa aplicação é possível. Os juízes e magistrados não tiraram essa aplicação da cabeça deles. Existe um projeto de lei no Senado Federal, o projeto de lei 191 de 2017, que hoje está em tramitação ainda, pronto para deliberação no plenário, desde 2019, ainda não foi votado. Ele traz a modificação do artigo 2º, que o artigo 2º ele fala a quem é aplicado. A toda mulher sem distinção de raça, cor, etnia, religião, classe social, nível escolar, e aí ele vai alterar colocando apenas um termo, identidade de gênero. Isso. Um termo que causa muita controvérsia entre muitas pessoas, mas a única coisa que ele quer dizer é o gênero com o qual você se identifica. Isso. Que é aí que vai abranger as mulheres trans. Que é essa pessoa que nasceu com o sexo biológico masculino, mas se identifica como mulher. E que apesar dessa questão que você levantou dizendo, mas a força física, que talvez impeça uma possível violência física, mas existem mulheres cis que nasceram com o sexo biológico feminino e que são muito mais fortes do que muitos homens. Eu sou uma mulher bastante alta, eu sou uma mulher que posso aparentemente dar trabalho para alguns homens mais baixos do que eu, mas eu posso ser vítima de violência doméstica. Certamente. Entendeu? Certamente. Então, o fato de uma mulher trans ser biologicamente mais forte do que um possível agressor não a isenta de ser vítima de violência doméstica. Mas aí eu entendo também que no acolhimento, a delegacia para isso, chega lá uma pessoa com sensibilidade complicada de vida, porque nasceu homem, Isso. Está mulher, né? Virou mulher ou é mulher, e chega com as fragilidades dessa alteração, porque assumir, ir à frente, são processos, né, que são bem entendidos. Ela decidiu, mas ela sofreu para isso aí. E encontra, como vocês mesmas falaram aqui, em tempos anteriores, resistências dentro do judiciário, né, que não entende isso, acha que é bobagem, safadeza, na linguagem bem popular. Então, é ainda mais complicado emocionalmente, no meu entendimento, né? E ainda tem uma perseguição de rua, né? Infelizmente. Com os preconceitos, quer dizer, é tão complicado. E fazer esse acolhimento, muda alguma coisa assim em termos de... eu, para uma mulher, chego aqui, para a mulher trans, porque a gente tem que dar a classificação. Já não posso adotar determinados encaminhamentos. É assim? A gente sempre pergunta como a pessoa quer ser tratada. Então, se ela chega na delegacia para o atendimento, para o acolhimento, nós vamos fazer da mesma forma. Mas a gente percebe que existem situações que são mais delicadas do que outras. Isso. E aí a gente vai conversando... Eu estou perguntando isso só para, antes de continuar, é porque quem está em casa, às vezes, está precisando de tirar as amarras para poder enfrentar essa situação. E aí tem receio de muitas coisas, porque tem muita coisa que perturba a cabeça da pessoa, né? A gente tem que olhar cada caso em concreto. Mas quando a gente percebe que é um caso mais delicado, que quase todos os casos são, porque sempre que você está indo ali relatar aquela situação de violência, você
tem o medo, você pode ter a vergonha, né? Aquela família que fica do lado, mas deixa isso daí, eu tô indo contra, alguém vai ficar contra mim, não vão me aceitar. A gente sabe que é uma situação muito complicada, mas é ter tranquilidade nesse atendimento, né? No caso das mulheres trans... Isso demanda mais tempo, né, doutora Renata? Pode demandar. A gente normalmente... Eu nunca faço um atendimento rápido. Então, quando eu tô... Todo mundo sabe que demora. Porque existem os momentos. Ela não vai relatar tudo que ela passou... De uma vez só. De uma vez só e naquela sequência que eu preciso saber. Então, começa agora, volta para o passado, aí pensa numa coisa. Então, a gente tem que deixar ela muito à vontade, né? É sempre falado que esse acolhimento, essa conversa, esse olho no olho, a gente tem que estar realmente desprendida. Porque se você ficar olhando para o relógio, você não consegue. É horrível. E tem que buscar confiança nesse momento. Quer dizer, você tem que gerar confiança para quem está lhe procurando, não é assim? É. Essas pessoas, as pessoas vítimas de violência, seja aqui, claro, qual violência for, elas não podem ser recebidas com pena. Elas têm que ser recebidas com respeito e acolhimento. É muito diferente de pena. E elas têm que ser recebidas com a certeza de que elas vão ser ouvidas sem julgamento. Porque muitas delas têm vergonha daquilo que elas passaram. Daquilo que elas provocam, mesmo não querendo fazer nada que fosse diferente, apenas porque elas estão sendo elas mesmas. Exatamente. Muitas acham que aquilo que elas passaram é culpa delas, como o que a doutora Renata falou aqui agora há pouco. Muitas coisas nos são cobradas como sociedade das mulheres e muitas coisas são cobradas ainda mais das mulheres trans. É o que o feminismo chama de interseccionalidade. São parcelas que são adicionadas de complicadores da situação por ter algo a mais de um preconceito que vai ser adicionado àquela pessoa por um fator diferente que ela tem. Então, além de receber um preconceito por ser transexual, escolheu ser mulher, que também é uma parcela que recebe esse tipo de preconceito e esse tipo de discriminação. Doutora Renata, é um direito novo o que está sendo trabalhado aqui e a gente está discutindo. É um direito novo. As mulheres não iam e não tinham direitos, né? As coisas não estavam legalizadas ao ponto de ela se sentir protegida de buscar autoridades para resolver uma questão que estava maior do que elas, né? Muitas teses, muitas leis, muitos direitos surgiram. Tudo conflui para que a senhora como delegada, a juíza como juiz, o advogado como advogado, tenham o entendimento de como aplicar o caso. Parece que ficou mais complicado, não ficou não? Do que a senhora saiu da faculdade para poder viver esse tempo novo. A gente percebe mudanças e eu sou grata por essas mudanças. Eu sempre falo, eu não sou a mesma delegada de 16 anos, né? Porque o direito, ele não é imóvel, né? Ele não é aquela coisa que não vai mudar. Ele tem essas nuances, essas evoluções. E isso é importante para a gente até como pessoa, que você vai se atualizando, que você vai mudando. E até nós como pessoas mesmo, que a gente pensa assim, há 5 anos eu não pensava dessa forma. E agora eu consigo enxergar. Então, eu acho isso muito positivo, né? A gente ter essas situações que são situações aparentemente novas, mas que a gente vai vendo como é que a gente constrói. É desafiante? Mas a gente está ali para fazer um bom atendimento. Não é fácil, né? Quando elas chegam, qualquer mulher chega a uma delegacia, relatar toda essa situação de violência, esse peso que ela sente dela ser culpada, de tudo ser culpa dela, que foi ela responsável por aquela situação, por aquele fracasso, por aquela violência, e a gente conseguir mostrar para ela que isso não é culpa dela, né? É bem difícil. E na grande maioria das vezes, quando elas vão à nossa procura, elas não querem acabar o relacionamento. Ainda tem esse lado que é muito dificultador de tudo, né? Somente o quê? Que a violência termine. Ou seja, que ele mude, né? Para poder continuar
com o casamento. Exatamente. Né? É por isso que tem tantas idas e vindas, né? Elas desistem, né? Acreditando no que ele está apelando. Eu estou falando isso pela experiência mesmo, como defensor público e também em entrevistas aqui. A gente sabe que vão e volta e muito dificilmente consegue desgarrar. Né? Mas quando consegue, é a grande vitória. Exatamente. Me fale só para a gente encerrar... E o tempo, vocês veem que hoje tem até plateia aqui no estúdio. A gente está vivendo um momento que veio a Lei Maria da Penha já há algum tempo. As mulheres estão conseguindo sair de casa. Os vizinhos têm dado contribuição para... Muita. Porque as pessoas fugiam disso, né? Em briga de marido e mulher. Ninguém metia a colher. Não é isso? Estão tendo parcela de contribuição para isso, né? Então, quando a gente percebe as ligações do 190 da Polícia Militar, que naquele momento em que a violência está acontecendo, mais de 80% das chamadas são de vizinhos. Então, a gente até brinca, né? Que agora, em briga de marido e mulher... O vizinho mete a colher. Todo mundo mete a colher ou o faqueiro, né? Todo mundo. Então, a gente percebe. A gente também tem um mecanismo muito bom, que é o 197, que é disque denúncia da Polícia Civil, que é anônimo. Então, aquele receio de você... Não aparecer. De não aparecer, mas a informação vai chegar. O que é que a gente precisa? Nome ou apelido da vítima e do acusado, o endereço certo, um ponto de referência e um relato da situação. E em decorrência da pandemia da Covid, que a gente percebeu... Acelerou muito esse processo. Teve maior incidência de violência? Teve maior índice de violência, mas no início da pandemia a gente teve uma diminuição da procura por conta das medidas restritivas. Sim. Então, o que é que a gente criou? A gente colocou à disposição das mulheres a delegacia online para ela fazer o registro dos casos de ameaça, injúria, calúnia e difamação. Que então, são os mais corriqueiros, são né? Os mais corriqueiros. Ela pode fazer essa denúncia, ela pode solicitar a medida protetiva nesse mesmo momento no site da delegacia online e, se for necessário, a gente entra em contato com ela para, ou se for o caso, se ela quis instaurar procedimento ou fazer algum esclarecimento. São situações que a gente colocou à disposição porque se fez necessário, porque a gente percebeu realmente uma diminuição muito grande das mulheres indo à delegacia. Mas isso não era essa ideia de que sumiu. Na paz, né? Não, ela não tinha condições de sair. Então, a gente tem canais, né? A delegacia funciona aqui em João Pessoa 24 horas. E onde? Nós temos 2 delegacias. Aqui na Camilo de Holanda, com a Maximiano Figueiredo, a DEA Norte, que fica responsável por toda a zona norte da cidade. Lá na Central de Polícia, nós temos a DEA Sul. Na BR, né? Em frente ao Almedão. Sim. E o nosso plantão, que começa a partir das 18 horas da noite até as 8 horas do dia seguinte. Feriado e ponto facultativo e final de semana é lá na DEA Sul. Então, o que é que a gente pede, né? Eu sempre faço um apelo para que as mulheres que estejam passando por essa situação procurem ajuda, não fiquem caladas. Saiam desse anonimato, né? Se precisar de advogada, pode recorrer à OAB, porque vai ter esse acolhimento também, né? Exatamente. Busquem, de preferência, alguém de confiança. Não acham que não tem jeito. Sempre tem uma saída, independente de qual seja o seu caso, de qual seja a sua situação. Pode parecer que não tem saída, que não tem solução. Tem solução, tem jeito. O que não pode é continuar como está. Encontre uma pessoa de confiança que seja e peça ajuda. O que não tem jeito é a morte, não é isso? Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem mais um pouquinho aqui. A gente vai ter outras oportunidades para conversar mais e difundir o assunto, mesmo que seja repetitivo, é muito importante de ser dito novamente. Obrigado pela presença, viu? Olha só, a Justiça determinou que a Prefeitura de Lucena apresente um plano de nova vacinação após o erro vacinal registrado há alguns meses. Você lembra bem, né? Aquelas vacinas que estavam vencidas. Ao vivo, a repórter Silvia de Oliveira tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Silvia. Oi, Gerardo, boa tarde. Isso mesmo, né? O Ministério Público Federal nos informou que houve essa liminar da Justiça determinando que a Prefeitura de Lucena, no prazo de 5 dias, apresente aí um plano de nova vacinação contra a Covid-19 para mais de 800 pessoas, entre adolescentes e adultos, que receberam as doses da Pfizer no final do ano passado, início deste ano,
essas doses estavam vencidas e aí a Prefeitura terá que indicar, inclusive, as datas previstas de início e final da vacinação. Na decisão, o Judiciário determina ainda que a Prefeitura faça um planejamento de busca ativa dessas pessoas que receberam de forma indevida esses imunizantes. E isso aí é o resultado todo de uma ação civil pública. Havia essa preocupação, lógico, né? Porque muitas pessoas estão aí consideradas vacinadas, mas não estão protegidas. Mesmo com o abrandamento, aí estamos numa situação de arrefecimento, né, da pandemia, mas ainda há essa preocupação. Inclusive agora as pessoas já não estão mais usando máscaras e a Justiça temia, né, uma nova onda aí, começando no município de Lucena, e que isso pode se espalhar por todo o estado. Houve então essa ação civil pública e agora essa decisão judicial para que a Prefeitura de Lucena faça aí essa nova vacinação para essas pessoas que receberam o imunizante de forma indevida. Gerardo. Oi. Bom, e aí, olha só. Mesmo após o decreto do Estado que flexibiliza o uso de máscaras em locais abertos e fechados, muitas pessoas ainda estão usando equipamento de proteção, porque ainda não se sente seguras. Isso é normal, né? Nossa equipe foi às ruas da capital para mostrar como está sendo esta adaptação. Confira com a gente. O uso de máscara na Paraíba não é mais obrigatório. Com o novo decreto publicado no último dia 8 de abril, o uso do equipamento de segurança passou a ser opcional. De acordo com o governo do estado, a nova etapa de flexibilização só foi possível por causa do avanço da vacinação. Depois de 2 anos fazendo uso da máscara, já é possível caminhar em espaços abertos sem o equipamento de proteção individual. E nos municípios com cobertura vacinal acima de 70%, o uso da máscara também deixou de ser obrigatório em ambientes fechados. João Pessoa ultrapassou esse percentual e o novo decreto também adotou a mesma medida de flexibilização. Mas, apesar das novas regras, ainda é possível encontrar muita gente fazendo uso da máscara nas ruas da capital. Vou continuar até as coisas normalizar mesmo, porque para nós é um bem para nós, né? Eu tentar fazer isso até as coisas se estabilizar mesmo. Algumas pessoas pensam que estão se protegendo, mas continuam usando o equipamento da maneira errada, sem cobrir completamente o nariz, podendo dessa forma se contaminar. Estou usando para me proteger, né, do vírus. E principalmente no ônibus, tem muita gente ainda, aí eu estou usando. Andando eu fico sem máscara, só uso no ônibus quando tem muita gente assim, no local fechado mesmo. Já a comerciante Ivanilda Freitas decidiu que não vai mais usar a máscara. Quem tem a boa vontade de se prevenir, continua usando, né? Mas eu estou achando assim, eu já tomei as vacinas, estou toda ungida, eu estou sempre usando álcool em gel, estou sempre, quando eu pego bastante dinheiro, que eu trabalho com o público, eu estou me prevenindo, né? O médico infectologista Fernando Chagas explicou que o vírus ainda está circulando e tem grande poder de contaminação, mas existe um cenário favorável, com a queda no número de casos de Covid-19 e no número de óbitos em todo o estado. Estamos avançando demais na vacinação, claro, precisamos avançar mais na terceira dose, na dose de reforço, mas já avançamos muito, essas pessoas que estão adoecendo agora não estão evoluindo para uma forma grave, que coisa boa. Então, as pessoas, tudo bem de relaxarem e de não ter mais a obrigatoriedade do uso da máscara. Porém, né, é importante lembrar para as pessoas que nós ainda mantemos a orientação quanto ao uso, principalmente idosos, pessoas com comorbidades, pessoas com a imunidade prejudicada, né, quem tem doença no coração, no fígado, nos pulmões. É importante utilizar quando sair no centro da cidade, quando estiver em local, principalmente com grande aglomeração, para evitar pegar a doença, principalmente nessa fase agora, porque a doença ela pode até não evoluir para forma grave porque você está vacinado, mas ela pode descontrolar uma doença de base que você tenha. E por conta desse descontrole da doença de base, infelizmente, você precisa ir de uma UTI. Ainda segundo o médico, usar a máscara da maneira correta é fundamental para evitar a contaminação. O uso da máscara de forma inapropriada, ela acaba tendo um risco maior para as pessoas do que até mesmo não usar. É indiscutível que a máscara é um anteparo que evita que, ao falar, eu jogo o vírus à frente. Mas ao usar de forma errada, por exemplo, se alguém fala próximo a mim, joga vírus
ao falar, se eu estiver com a máscara, óbvio que ela vai proteger, mas ela contamina a parte externa da máscara. Então, se eu estiver com o nariz para o lado de fora, eu vou respirar do mesmo jeito. Além disso, higienizar o equipamento de proteção e transportar da maneira correta também é importante. Mesmo tapadinho, se eu manipular segurando pela parte externa, eu vou contaminar as minhas mãos. E se eu não tiver cuidado com a lavagem das mãos, eu vou acabar me contaminando e contaminando as pessoas ao redor. E também manipular de forma correta, quando retirar pelos elásticos, não tocar na parte de fora. Você for se alimentar, sentar numa mesa, bota um papel em cima, ou senão fecha a máscara no envelope de papel ou de plástico, porque proteger a máscara também é se proteger. Ter cuidado ao botar a máscara do rosto novamente. Se eu estou com ela de um lado e contaminou pelo lado de fora, eu retiro e coloco ela pelo outro lado, eu vou estar me contaminando, eu vou estar usando a máscara para me contaminar. Portanto, o instrumento de proteção pode se tornar um risco se a gente não usar de forma correta. Logo após a publicação do decreto, o Ministério Público da Paraíba acionou a Justiça para impedir o uso facultativo da máscara. O pedido é para que o uso do equipamento de proteção contra a Covid-19 seja obrigatório até que seja garantida a cobertura vacinal para o público adulto com dose de reforço e do público de 5 a 11 anos com a segunda dose. O Tribunal de Justiça da Paraíba não acatou o pedido do Ministério Público. De acordo com o juiz Batista Vasconcelos, da primeira vara de execuções físicas, o Estado é quem deve decidir sobre o uso de máscara. Então, enquanto não decide, está no livre-arbítrio, né? Quem quer usa, quem não quer não usa. Eu, pessoalmente, tenho visto em vários lugares. Semana passada, no final de semana, eu fui ao supermercado lá em Cabedelo. Todo mundo estava usando máscara, de clientes a os funcionários. É algo assim que é para você pensar. Se tem um pouco de aglomeração, por que não usar? Né? Já passamos esses 2 anos todo aí usando obrigatoriamente, todo mundo está meio que acostumado, é ou não é? Pode dizer que não gosta, que prefere não, mas numa hora de aglomeração, como é que diz aí? Caldo de galinha, né? A história é para a gente se prevenir mesmo, não é isso? Agora a gente vai para uma primeira pausa no programa de hoje. E é claro que antes de ir para esse rápido intervalo comercial, quero fazer aquele convite diário para você me seguir no Instagram, @GerardoRabelloSB, o Rabelo com 2 L's, viu? @GerardoRabelloSB. E a ideia é a seguinte, só para simplificar, antes da gente ir para o intervalo comercial. Com você me seguindo, a gente vai ter a oportunidade de conversar, de interagir. Você pode sugerir e a gente vai, claro, tentar atender. Atender no quê? Nas reportagens, nas abordagens, nas entrevistas, aquilo muito mais. Estou te esperando de braços abertos, viu? @GerardoRabelloSB, o Rabelo com 2 L's. Até já! Pandemia, né? Série C na Band, só jogo grande. Oferecimento casadiapostas.com, a casa de apostas do Brasil e do brasileiro.
Essa Série C na Band, viu? Tá valendo a pena. Olha, faltando 3 dias para a Páscoa, os supermercados da capital já estão movimentadíssimos com as compras de últimas horas, né? Ao vivo, a repórter Joana Brito mostra pra gente como está, né? Boa tarde, Joana. Tem chocolate por aí? Oi, Gerardo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Chocolate por aqui é o que não falta, viu? Vou pedir aqui para o nosso amigo Francinaldo Júnior, né, nosso cinegrafista, passear aqui com a câmera para mostrar essa belezura aí para todo mundo que está em casa. E a gente vem para trazer dados, viu, de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira para a Competitividade e Inovação. Essa pesquisa traz números importantes aí para essa Páscoa sobre a movimentação. Mostrou que 45% dos paraibanos pretende comprar presentes nesta Páscoa. De acordo com a pesquisa, 17% ainda está ali na dúvida, né, se compra ou não compra, mas o que a gente está percebendo, pelo menos nesse supermercado onde a gente está no bairro da Torre, é que está bem tranquilo, viu, Gerardo, por aqui. Não tem movimentação assim intensa, não. Talvez essa movimentação comece a aumentar, né, a partir de amanhã, aí quarta-feira, quinta, sexta, a gente sabe que algumas pessoas deixam as compras para o último momento e aí acabam também enfrentando aquelas filas, né, e promovendo aí um pouquinho de aglomeração. Mas aqui tá bem tranquilo, eu vou aproveitar para mostrar aqui o preço do chocolate. Tá de chamar a atenção, viu, Gerardo? Tá um pouquinho salgado, olha só, esse ovo aí de uma marca conhecida com 365 gramas está custando quase R$100, né? É um presente belíssimo para quem quer presentear e desembolsar aí quase R$100. Esse aqui para a criançada, inclusive, é esse aqui que o meu filho quer ganhar, viu? Acabei aqui já para fazer uma pesquisa. Esse aqui de cima, o menorzinho, está custando praticamente R$55, né? E o que está mais abaixo, que é o maiorzinho, ó, tem 150 gramas, está custando R$73,56. Esse é um item, né, que vai fazer parte aí da lista de muita gente que pretende presentear nessa Páscoa. Essa pesquisa mostrou também que os mais presenteados, viu, serão as mulheres, o público feminino. Coisa boa, gostei de saber disso. Agora a gente vai passear um pouquinho aqui no supermercado. Vou aproveitar aqui essa senhora, ela tá aqui comprando já peixe, ou pelo menos pesquisando, né? Vamos saber o que é que ela tá achando. Boa tarde, moça. A gente tá ao vivo aqui para o Muito Mais, na TV Manaíra. Tô vendo que a senhora já tá aqui, um peixinho ali, tá pesquisando, já vai comprar para Semana Santa, é isso? Boa tarde. Boa tarde. Não, é que ela viu aqui, minha sogra gosta muito de peixe, aí ela viu por acaso e resolveu pegar, mas não tinha nada programado, não. Mas esse é um item que vai fazer parte da ceia aí da Páscoa na sua casa? Não, a gente compra para fazer um aperitivo, alguma coisa assim rápida, mas não necessariamente para ceia. E a senhora? Não faremos ceia, aliás. Não, né? Não. E a senhora, o que é que tá achando dos preços? Os preços estão meio altos, né? Muito altos os preços. Para economizar tem que pesquisar, né? Tem que pesquisar. Como é o nome da senhora? Joana Costa. Ana Joana, É. Ana Joana, minha xará, olha só, e o nome da senhora? Neuza. Dona Neuza, muito obrigada, boas compras para vocês. Vou aproveitar, viu, Gerardo, para mostrar aqui o preço, ó. Esse aqui é o camarão. Filé de camarão está custando, ó, R$26,99. Eu acredito que ali é 400 gramas, viu? E tá mais barato, viu? Quem está comprando está achando que o camarão realmente está mais barato. Eu também acho que o camarão está com preço mais acessível. Vamos aqui para essa outra parte, para a gente mostrar aqui os peixes, né? Para quem está em casa aí, já vai fazendo aquela pesquisa, ó. Um peixe muito consumido é o filé de tilápia, né? Aqui está custando, ó, R$37,99, 800 gramas. E aí é só escolher, pesquisar. Quem quiser economizar, pesquisa. Quem tiver com dinheiro sobrando, vem aqui e enche o carrinho, viu, Gerardo? Você vai presentear nessa Páscoa? Volto com você. Vou me presentear. Tô cheio de chocolate, que é brigadeiro, não é isso? Chocolate. Cuidado com o peso. E agora, olha só, saindo de ovos de Páscoa, aqui com a gente, vai conversar a partir de agora com o doutor João Alves, que é o novo secretário da Administração Penitenciária da Paraíba. E a gente faz logo a pergunta do doutor Cláudio. As penitenciárias estão tudo em ordem na Paraíba? Graças a Deus, Boa estão tarde. todos em ordem. Boa tarde.
Boa tarde. Teve uma época que a gente recebia umas demandas do Sul, dos editores. Foi assunto de penitenciário, nós temos interesse. Estava tendo uma crise geral. Parece que as coisas estão serenadas nesse aspecto. As penitenciárias estão muito cheias, não estão? Quais são os grandes problemas do setor? Estão sob controle, né? Sob controle. O nosso grande problema é a superlotação. Em alguns presídios nós temos superlotação e a superlotação incomoda a todos. Incomoda quem trabalha no sistema prisional, os policiais penais, diretores de presídios, e incomoda também ao reeducando e a família do reeducando, porque fica incômodo, né? É difícil, né? Em celas que são pequenas, tem que ter, se projeta um número X de pessoas, geralmente está maior do que isso, não é isso? É verdade, e visando justamente essa diminuição, essa adequação do quantitativo de presos nas unidades prisionais, é que nós estamos, o governo do estado está construindo um presídio aqui em Gurien, justamente para poder a gente desafogar um pouco as outras unidades. Qual vai ser o perfil, doutor João, desse presídio em Gurien? Qual o tipo de apenado que vai ser encaminhado para lá? Regime fechado. Os presos de regime fechado serão encaminhados para lá. São os mais perigosos? Sim. São os mais perigosos, PB1 e PB2. Sim. Esses são intermediários, né? Sim. E de acordo com o comportamento dele lá, ele pode ser transferido para um de regime fechado. Doutor regime João, fechado, mas com mais rigor. o senhor tem já uma vivência anterior com a realidade dos presídios, né? O senhor já foi responsável pela GESIP. Conta um pouquinho para a gente sobre essa experiência, essa sua vivência também no trato com as instituições prisionais. Claro, eu sou delegado de polícia há 33 anos, né? Passei por várias delegacias, superintendências regionais, fui delegado-geral 2 vezes, né? Fui delegado-geral adjunto, fui gerente do sistema prisional durante 4 anos na gestão do Dr. Pedro Adelson, né? O Dr. Pedro Adelson era o secretário de administração penitenciária e voltei agora como secretário. Para mim foi uma grande surpresa, mas a gente tem muitos bons policiais penais, muitos bons diretores. O senhor não esperava ser secretário? Não, para mim foi surpresa. Eu não estava nos meus planos, não havia nenhum sinal de ser convidado para ser secretário, né? Com a mudança do Coronel Sérgio indo ser comandante da Polícia Militar, então fui convidado pelo governador e não podia dizer que não queria, né? Como é que está sendo essa experiência chegando ao lugar máximo que todo profissional da área, mesmo que não sonhe, que não espere, um dia se chegar... Pois é, chegando no lugar máximo onde eu trabalhei como gerente do sistema prisional, né? E agora, assumindo o cargo de secretário, é uma experiência fantástica. Primeiro, uma realização, né? Isso. Um profissional da área de segurança, ele quer chegar no topo. Ele tem um projeto para chegar no topo. E chegando, fui convidado a assumir, encontrei um corpo de funcionários bem interessante, profissionais capacitados, comprometidos, né? Mas o senhor não esperava, né? A gente está entendendo isso, é um momento de consagração muito bom. Mas em estando lá, o que é que o senhor pensa em realizar para fazer com que esse sistema penitenciário na Paraíba fique ainda melhor? Pois é, Gerardo. Nós temos um projeto de dar continuidade o sistema prisional tem muitos projetos bons. Sim. Projetos interessantes, projetos de ressocialização. Não precisa inventar a roda, não, né? Educação. Nós precisamos só melhorar esses projetos e, de acordo com a política de governo federal, governo estadual, conseguir recursos para melhorar e criar novos cursos. Nós temos cursos profissionalizantes, nós temos educação. Só para você ter uma ideia, nós agora em 2021, o sistema prisional aprovou 120 reeducandos no Enem. Para o Enem. 2020. 2021, nós já aprovamos 224. Então, nós tivemos um aumento de 80% nessa aprovação. Isso. E isso quer dizer que o reeducando, ele quer melhorar de vida, ele quer progredir. Por quê? Porque ele estudando, além de ele estar se capacitando, ele estudando ou trabalhando no presídio, além de ele estar
se capacitando, ele está reduzindo a pena, a remissão de pena, né? Isso. Então, para ele é importante sair com uma profissão, sair com renda e poder voltar ao seio da sociedade, ao seio da sua família, já com uma nova produção, com nova capacitação, e muitos deles já cursando nível superior. Hoje nós temos 78 reeducandos que estão cursando nível superior nas universidades. Todo preso, todo apenado que quiser ter uma alternativa, por exemplo, estudar ou aprender uma profissão, todo ele tem essa oportunidade? Tem essa oportunidade. Em todos os presídios nós temos alguma forma do preso trabalhar. E com relação a ele se capacitar estudando, nós temos em todos os presídios. Alguns presídios temos um projeto mais arrojado, de acordo com a capacidade do presídio, de acordo com a quantidade de policiais penais que nós temos naquele presídio, mas em todos eles a gente tem esse olhar visando sempre a ressocialização. E a ressocialização é possível? Eu lhe pergunto isso porque é uma grande polêmica, né, Gerardo? Muita gente acredita que uma vez incorrendo em crime, a pessoa não teria mais jeito, mais vamos dizer assim. desse mundo, Exato. né? Na sua opinião, então, não. O preso, ele tendo uma oportunidade, ele muda de vida. Com certeza. E era preciso que todos nós abraçassem essa possibilidade de ressocialização, de recapacitar esse cidadão. Por quê? Porque quando ele sair, ele vai para o nosso meio, ele vai para o meio da sociedade. Então, era interessante que não só o sistema prisional, que não só os órgãos de governo se preocupassem com isso, mas a sociedade em geral se preocupasse em receber um cidadão que esteve encarcerado e receber ele em melhores condições do que ele entrou. Porque ele será o nosso vizinho amanhã, ele será o nosso trabalhador, ele será o nosso companheiro na rua. Então é importante. Mas nós temos vários exemplos de pessoas que saíram do presídio em melhores condições, estão trabalhando, alguns deles ainda procuram o sistema para dizer onde está trabalhando, para agradecer. Então existe um acompanhamento pós o cumprimento de pena. O cumprimento de pena, sim, né? porque geralmente eles saem ainda com algumas restrições. Sim. Então nós continuamos... Não sai com liberdade total de repente, não. Sai sempre com algumas cumprir. Medidas cautelares, Isso. né? E nós acompanhamos justamente essas medidas cautelares e a vida desse cidadão. Porque se ele continuar a praticar algum crime, ele vai voltar para lá. Então é importante que a gente faça esse acompanhamento. Então, e aí, Cláudio, me lembrando aqui, quantas vezes a gente vê aí alguém que está cumprindo pena, uma pena que não acaba nunca, que já era para ter saído e que está esquecido por lá. Como é que o senhor enxerga isso aí? Isso tem acontecido nas penitenciárias da Paraíba? Esse acompanhamento apenado é feito para dar atendimento por quem? Pelo sistema que o senhor defende mesmo? Pois é, o nosso sistema prisional ele acompanha todas essas situações. Nós temos muitos casos que, se a gente fosse enumerar aqui, casos de que a família não procurou, que ficou esquecido lá, ficou né? esquecido, como você disse, agora não fica esquecido pelo sistema, porque é uma pessoa que está ali e aquela pessoa, nós temos a obrigação com ela, nós temos a obrigação de devolver à sociedade, como eu disse antes, melhor do que ele entrou. E para isso é que nós estamos lá com trabalho, nós temos programas de saúde, programas de trabalho, de reeducação. Essa revista que eu trouxe para lhe ofertar, ela traz aqui vários trabalhos feitos no sistema prisional. Né? Isso, vendo aqui, a gente dizia sandália japonesa antigamente, né? A sandália da liberdade. Da liberdade. Com a cor da Paraíba aqui, né? Preto, vermelho, branco. Muito bom. Mas nós não só temos esse aí, nós temos hortas em alguns presídios. Né? Sim. Tem o Castelo de Bonecas, que é muito conhecido, né? Para as feminino aqui da capital. Nós temos ali na região de Remígio. Tem marcenaria também, né? Plantação de pimentas, já com o envasamento dessas pimentas. Estamos só aguardando o CIF, que é aquele selo para poder industrial para você poder vender. Então, a Secretaria está incentivando esse trabalho e vamos inserir esse produto no mercado. Tem padaria também, né? Padaria. Os pães que são consumidos no presídio, eles são confeccionados na padaria dos nossos do próprio presídio. Quer dizer, é uma questão de economia,
ocupação de mão de obra e profissionalização. O senhor acha que tem uma relação entre esses projetos de ressocialização e a relativa paz que está existindo nos presídios atualmente? Sim. É importante essa observação sua. Quando tem até um ditado muito antigo que diz mente desocupada, oficina do diabo. Né? Então, os nossos reeducandos, eles estão sempre tendo condições de trabalho. Todos os que querem trabalhar, e isso é contagiante, quando um começa a trabalhar, o outro aparece pedindo oportunidade e a gente procura sempre encaixar essas pessoas no trabalho, numa atividade que vá preencher o tempo dele e que ele possa olhar para o mundo com outro olhar. Nós estamos agora sendo transmitidos também para a rádio Band News FM de João Verdade, Pessoa. estamos para todo o estado, viu, secretário? Não só pela TV, mas também pela rádio Band News FM, que é aqui da nossa casa, levando ao conhecimento público a sua atuação e também tudo de positivo que tem acontecido no sistema penitenciário aqui do nosso estado. Obrigado. Recentemente, o novo comandante da Polícia Militar, o Coronel Sérgio, ele tem realizado operações integradas. E aí chegou ao meu conhecimento que a Polícia Penitenciária também está participando dessas operações. De que maneira se dá? Pois é, ele não podia ficar de fora. Primeiro, isso é uma orientação do senhor secretário de Segurança, doutor Jean, dessas operações em conjunto. E nós não podíamos ficar de fora, por quê? Porque o sistema prisional ele trabalha também em conjunto com a PM. As guaritas do sistema prisional, elas são guarnecidas por policiais militares. E uma contrapartida que nós damos à segurança pública, à segurança na rua, é justamente incluindo os nossos policiais penais nas operações feitas em conjunto. Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo do Bombeiro e agora Polícia Penal. Justamente porque o cidadão que está na rua, que tenha tornozeleira, esteja fora do horário, então quando tem uma guarnição da Polícia Penal naquela operação, quando ele é encontrado em situação irregular, ele já é recebido pela Polícia Penal, que dará um encaminhamento mais adequado para ele. E o cidadão que está praticando algum crime, alguma infração na rua, ele vai ser o cliente do sistema prisional. Então nós temos que estar atrelados, trabalhando em conjunto com as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, sob a orientação da Secretaria de Segurança e a Administração Penitenciária, está em conjunto. Bem, mais alguma pergunta, É um entrosamento, uma compartimentação do trabalho que, quando repercute na sociedade, ninguém quer saber qual foi a polícia que prendeu. Quer saber se alguém prende, quer que chegue alguém em nome do Estado para tomar aquela providência. Então, por isso é que estamos lá. A nossa produção estava sinalizando para mim agora que um telespectador quer saber sobre o concurso. Tem previsão de concurso para a administração penitenciária? Nós estamos pensando já em concurso. Nós precisamos. Né? Nós tivemos a Polícia Penal, hoje é Polícia Penal, ela teve um avanço interessante. O ano passado foi aprovado, o governador aprovou, porque antes era agente penitenciário. Isso. Né? O pessoal foi concursado como agente penitenciário, fez cursos e a tendência nacional é passar a ser Polícia Penal. Então nós tivemos esse avanço de ser aprovado como Polícia Penal, mas já estamos estudando, isso é a orientação do governo, não se sabe ainda para quando. Esse ano não tem mais. Esse ano não tem mais, porque é ano eleitoral. Cada questão política, né, da eleição. Mas já há um estudo de levantamento, fazendo levantamento de quantas pessoas irão precisar, porque todo dia aumenta o número de presos, né? E tem a previsão de um novo presídio, como o senhor disse, em Gurinhém. Previsão de novo presídio, então nós temos que estar... E vem a questão da renovação do quadro, pessoas que passaram em outros concursos, passaram em outros concursos, aposentadoria. Então essa renovação tem que ser constante. E por isso mesmo que está sendo feito esse trabalho. O senhor, como um experiente homem da segurança pública, sabe que as facções criminosas, elas conseguiram ampliar os tentáculos, né, na Paraíba e estão presentes também nos presídios. Eu queria lhe perguntar como é que a instituição, a administração penitenciária, lida com essa realidade que às vezes até divide, né? Os presos, eu já tive a oportunidade de ouvir alguns relatos de que praticamente aqueles que não fazem parte
eles são impelidos a participar de uma ou de outra. A gente vê isso em filmes, né? Sim. Vê em todos os setores aí. Isso é inegável, né? Isso é uma realidade não só da Paraíba, isso é uma realidade do Brasil inteiro. Sim. Né? E a gente está falando aqui de presídio, mas a droga está na sociedade, em todos os recantos, né? Do mais nobre ao menos nobre. A polícia tem trabalhado com o nosso sistema de inteligência, acompanhando, traçando o perfil do preso, que a gente trata como reeducando, traçando o perfil desse reeducando, e examinando essas situações justamente para que ele não progrida nessa linha de continuar praticando o crime. Então, o nosso projeto é justamente esse, é ressocializar, não é deixar que ele fique doutor no crime lá dentro do presídio, que ele passe a praticar outros crimes. E a gente, por isso mesmo é que há essas divisões, que é justamente para evitar guerra entre eles, evitar mortes e também para que você possa controlar justamente com relação a esse contato deles com o mundo exterior para praticar ou mandar praticar outros crimes. E às vezes, inclusive, teve uma operação, acho que foi na semana passada, em que se detectou que em Solânia havia uma série de crimes que estavam sendo ordenados por pessoas que já estavam presas. Acontece isso também. Acontece isso no Brasil inteiro, né? Mas a gente vem trabalhando juntos com as polícias justamente para coibir esse tipo de coisa. Até porque quando ele pratica algum crime e nós identificamos, comunicamos à polícia ou a polícia toma conhecimento e nos procura, ele vai responder o novo inquérito policial. Então é mais um processo. Aí vai aumentar a pena dele, aí demora muito mais a sair. Fica mais difícil dele voltar à sociedade. Secretário João Alves, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi super ilustrativa. A gente deseja mais sucesso, que a surpresa do ontem seja trazendo muitas realizações para a sua profissão e sua carreira. Eu agradeço, Gerardo, eu agradeço, Cláudia, pela atenção dos senhores, a forma como trataram do assunto. É um assunto muito importante, um assunto que a gente falaria muito mais tempo, né? Isso, é verdade. É um assunto que muita gente acha que o preso, enquanto ele estiver preso, eu não quero saber. Mas isso é um problema de todos nós, da sociedade todos nós. Não dá para botar debaixo do tapete, não né? Não dá para botar debaixo do tapete. Não pode ser tratado como um esgoto que está fluindo normalmente. Tem que ser tratado como um cidadão que está recluso, mas que vai voltar para a sociedade. E nós temos feito esse papel e iremos dar continuidade a esse papel, justamente, como eu disse, objetivando a ressocialização, objetivando a família desse cidadão que está recolhido, para que ela tenha acesso a visitá-lo, a conversar, para que os filhos saibam que o pai está preso, mas que um dia vai chegar em casa, justamente para que a gente tenha uma sociedade melhor. Muito obrigado. O senhor fica mais um pouquinho aí, olha só, porque agora a gente vai aos destaques da rádio Band News FM Manaíra com o Cacá Barbosa, né, que traz informações de agora. Vamos lá, Cacá? Olá, Gerardo. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos e às amigas que acompanham muito mais aqui na tela da Band TV Manaíra nesta terça-feira, 12 de abril de 2022. Como sempre faço nesse horário, trazendo aqui no programa os destaques da programação local aqui da Rádio Band News FM Manaíra. A primeira informação é que o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Saulo Benevides, assume hoje o governo do estado. A cerimônia de transmissão de cargo está marcada para daqui a pouco às 3 da tarde no Palácio da Redenção. O magistrado vai comandar o estado até o dia 23 de abril, quando o governador João Azevedo deve reassumir depois de um período de descanso entre os feriados da Semana Santa e de Tiradentes. Terceiro, na linha sucessória, Saulo Benevides toma posse em virtude dos impedimentos da vice-governadora Lígia Feliciano e do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, que devem disputar cargos eletivos em outubro e, caso assumissem o governo, ficariam inelegíveis. E as aulas 100% presenciais nas escolas da rede estadual de ensino devem retornar na próxima segunda-feira, dia 18, para todas as modalidades. De acordo com o secretário estadual de Educação, Cláudio Furtado, o uso de máscara no espaço escolar é recomendado, mas não é obrigatório, conforme o último decreto. Nos casos em que as prefeituras não consigam providenciar a tempo o transporte escolar, que é feito em parceria com o Estado, as aulas presenciais podem retornar na outra segunda-feira, dia 25. As escolas devem continuar oferecendo álcool em gel, higienizando os ambientes, além de utilizar as ferramentas de ensino remoto em algumas atividades, como, por exemplo, a TV Paraíba Educa.
E boa notícia, Gerardo, a Paraíba atinge o 6º dia consecutivo sem registrar mortes por Covid-19. Ontem, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram registrados 44 casos da doença, todos leves. Nenhum paciente está internado com Covid-19 em hospitais do Sertão. Todos os 48 hospitalizados estão em unidades de referência na Grande João Pessoa e em Campina Grande. É o que temos por aqui, Gerardo. Você continua com muito mais aí no estúdio e eu volto daqui a pouco às 4 da tarde com o Brasil Gente Paraíba aqui na tela da Band TV Manaíra. Um ótimo abraço para você e até amanhã. Olha só, Cacá Barbosa vermelhou hoje, né? Vocês estão vendo aí. Olha só, agora a gente volta aqui para o estúdio com Cláudia Carvalho, que tem notícias aí. Que notícias são essas, Cláudia Carvalho? Pois é, a notícia é, enfim, o deputado estadual Valber Virgulino, hoje na Assembleia Legislativa, o teor do discurso dele chamou a atenção. Ele está fazendo um pronunciamento inicialmente falando sobre a segurança pública e dizendo que a mudança do comando da PM não trouxe modificação no panorama de insegurança na Paraíba, e daí ele derivou para um outro fato. Sim. Ele contou, você sabe que Valber Virgulino tem umas diferenças não resolvidas com o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo. Isso. Ele tem ido para lá fiscalizar e de vez em quando dá umas alfinetadas no prefeito Vitor Hugo. E hoje, na tribuna da Assembleia, o deputado Valber Virgulino contou como é que ele costuma resolver os conflitos. Incluiu nessa receita Vitor Hugo, a gente vai conferir agora. Eu não vou em Cabedelo, eu não vou em João Pessoa, eu não vou em Santa Rita, eu não vou em Bahia, eu não vou nas formas do governo, deputado Ranieri. Não é porque eu queira, não. É porque o povo me cobra através das redes sociais. Eu estava no show de Biquíni Cavadão em Capital Inicial, na Domus Hall, sábado, e eu estava olhando para o show de costas para a entrada. E quando eu volto, eu percebo o prefeito de Cabedelo, o deputado Filipe Leitão, um vereador amigo meu aqui de João Pessoa, contendo o prefeito de Cabedelo. O prefeito de Cabedelo exaltado, e eu sem entender por conta do barulho. E ele exaltado, eu viro para o lado dele e ele exaltado. De repente a mulher dele e esse meu amigo retiram ele, e o amigo vem, deputada Camila, e diz: bicho, tu viu o que aconteceu? Eu digo: não. O prefeito queria brigar contigo. Então, uma fiscalização, o cara leva para o lado pessoal. Deputado Cabo Gilberto, eu não troco tapa com ninguém, deputado Cabo Gilberto. Depois que eu perdi 51 quilos, eu não tenho condições físicas de brigar com ninguém. Comigo é na bala, tá entendendo? Eu estou dizendo aqui agora para que políticos, puxa-saco de políticos, me esqueçam. O que eu estou fazendo aqui é meu trabalho de deputado. Eu não estou levando para o lado pessoal. Eu estou fazendo o que meu mandato e o povo exige. Então não adianta levar para o lado pessoal, que eu não tenho medo de vocês. Eu não tenho medo de vocês. E eu não vou tocar tapa. Comigo eu resolvo de outro jeito. Presidente Adriano, o senhor está avisado. Irei oficiar o Ministério Público para depois que acontecer uma tragédia, eu não seja culpado. Eu não seja taxado de violento e truculento. Lá na Domus Hall eu não briguei porque eu não quis. Eu não estava bebendo, me controlei, estava com minha esposa, me controlei, mas poderia ter acontecido um problema mais grave. Bom, eu não sei qual seria o motivo, né? Qual seria o teor desse ofício, porque eles que vai oficiar o Ministério Público. O quê? Que se encontrar com o Vitor Hugo pode existir uma tragédia? Eu não entendi, sinceramente. Não dá para entender. Agora, falando no prefeito Vitor Hugo, eu vi pelas redes sociais que ele ontem fez um ato solene para apresentar os candidatos dele no pleito de outubro próximo. Sim. Aí achei uma coisa, pelo menos, diferenciada, não sei se correto ou se errado, ou se tem consequência. Mas realmente diferente. Mas diferente, porque Sim. eu nunca vi um prefeito no exercício da função. Porque dá margem a você imaginar outras coisas, né? Que não seja simplesmente dizer: eu vou votar em fulano, beltrano e cicrano. A gente fica entendendo, com maldade mesmo, e pode ser que a máquina esteja sendo usada em benefício desses candidatos. Essa é uma interpretação que pode ser feita, né? A partir principalmente... É bem interpretação mesmo. Uma das coisas que chama a atenção é também o momento, né? Nós estamos no mês de abril, não teve nem convenção ainda para decidir candidatura. E recentemente a gente falava aqui sobre propagandas antecipadas. Inclusive teve um candidato, já um pré-candidato, porque até agora ninguém é candidato. Existem pré-candidaturas a partir das convenções que serão realizadas até o dia 5 de agosto. Aí sim é que dessas convenções sairão os candidatos. Mas já houve até um pré-candidato a deputado federal aqui da Paraíba que já foi punido
porque havia outdoors distribuídos pela região metropolitana. E ele, Gerardo, ele colocou nos stories, na rede social dele, no Instagram principalmente, os momentos em que ele entregava camisetas, em que ele adesivava carros. Obviamente que nesses adesivos e nessa camiseta não tem a inscrição fulano deputado federal. Eu estou falando de Caio da Federal. Sim. Né? Mas as inscrições, e acho que poucas pessoas em João Pessoa já não as viram, né? São decalques, que são adesivos que são colocados nos carros, que tem meu federal é da Federal. A partir do momento em que o próprio Caio da Federal está lá adesivando o carro, está configurada uma propaganda eleitoral antecipada e irregular. Portanto, houve uma decisão judicial para mandar retirar esse material de circulação e os outdoors, inclusive, sob pena de pagamento de multa diária por R$1.000. Então, nessa seara do que é o que não é propaganda antecipada, realmente o anúncio do prefeito desses apoios, né, que ele já divulgou, é algo fora da curva. Totalmente, né? A gente viu um auditório lotado de pessoas, a gente não sabe quem são essas pessoas, se são pessoas que chegaram lá, foram convidadas, não sabe? E uma festa, assim, bem parecida com as festas americanas, né? De lançamento de candidatura, aquelas convenções. Eu achei muito diferenciado e inovador. Não sei se está por dentro, se não está por dentro, se está dentro da lei, se... Bom, eu não sei. Eu sei que foi lá e mostrou. Ele é primeira-dama e vários candidatos, né? Cada um para uma posição dentro do pleito que vai acontecer. Exatamente. E por falar ainda em Vitor Hugo, ele é uma pessoa que não guarda segredo também do que ele pensa, nos posicionamentos, as atitudes. Então ele já foi à delegacia prestar queixa contra Valber Virgulino porque entendeu que houve uma ameaça à integridade física, então registrou boletim de ocorrência para se precaver de qualquer eventualidade. Então estamos neste ponto. Esse ponto é um ponto assim bem, vamos dizer assim, nervoso mesmo, intenso, né? E olha que a eleição ainda vai acontecer lá em outubro, a gente tem um chão pela frente, é algo que a gente tem que ficar realmente sinalizando para tudo acontecer corretamente. Exatamente. Você me perguntou qual era o motivo da divergência entre Valber e Vitor. É que o deputado Valber Virgulino tem ido algumas vezes a Cabedelo gravar vídeos para a rede social, tem feito críticas à gestão de Vitor Hugo e, segundo ele, durante esse show em que os dois se encontraram, Vitor Hugo teria partido para ele com muita irritação. Aí disse que, enfim, não ouviu o que estava sendo dito, mas que o prefeito teria sido contido. Isso é relato de Valber Virgulino, mas o motivo seria esse, a fiscalização que Valber estaria fazendo lá em Cabedelo. Olha, muita infantilidade, pouco amadurecimento para se viver a posição pública de ambos. Se está existindo isso, está existindo, realmente. Mas vamos dar crédito para ver que as coisas não prosperem esse lado aí tão difícil. Exato, né? E que haja paz, né? Ao invés que é o que todo mundo quer e vai sair sendo beneficiado, né? É como se diz naquela expressão popular, é muito barulho por nada, né? Não é isso? É isso mesmo. Bom, e agora a gente vai a Brasília, porque também tem muito barulho e também... enfim, há uma denúncia que foi feita no âmbito do Ministério da Educação de que dois pastores, pastor Gilmar e pastor Arilton, teriam feito cobrança de propina e também teriam interferido na liberação de verbas do Ministério da Educação na gestão do então ministro Milton Ribeiro, que já deixou a pasta justamente por causa dessas denúncias de corrupção. E vazou um áudio também do ministro dizendo que recebia os pastores e contemplava eles com muita atenção, com muitas reuniões, porque o presidente Jair Bolsonaro o teria orientado para isso. Bom, pensou-se em criar uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que foi chamada CPI do MEC, mas a gente se lembra, Gerardo, que a CPI da pandemia, que foi no ano anterior, não deu em nada. Concretamente, não deu em nada. Deu em muita confusão, muito bate-boca, alguns momentos sofríveis e... No ano eleitoral, então, menos clima ainda há para isso. Bom, Fernanda vai nos atualizar de como é que estão essas investigações, como é que isso vai prosperar lá em Brasília. Boa tarde, Fernanda. Oi, Cláudia, Gerardo, boa tarde a vocês, boa tarde a todos. O debate tomou conta da Comissão de Educação e o principal foco foi a questão relacionada à instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as ações do Ministério da Educação e também do FNDE. O senador Randolfo Rodrigues, que é integrante do colegiado, tinha as 27 assinaturas necessárias para a instalação da CPI. Porém, alguns parlamentares começaram a desistir desse apoio nesse final de semana. Tudo isso
isso por causa de um trabalho de senadores que fazem parte da base governista. Ele disse que mesmo assim vai tentar continuar coletando assinaturas porque quer a instalação do colegiado. O presidente da Comissão de Educação disse que entende que os fatos realmente têm que ser apurados, mas que é muito difícil a instalação de uma CPI, principalmente em um ano eleitoral, até por causa da ausência dos parlamentares aqui em Brasília. E que se houver essa instalação, pode ser que a apuração não aconteça da forma adequada. Marcelo Castro, do MDB do Piauí, disse que, independente da CPI, a Comissão de Educação vai sim investigar as denúncias de pedido de propina através de prefeituras. São tantos fatos graves que, evidentemente, precisam ser investigados, analisados, esclarecidos, coibidos e, evidentemente, se tiver culpados, que eles sejam denunciados e punidos. Com CPI ou sem CPI, nós da Comissão de Educação temos um compromisso com a educação pública brasileira, com a administração pública brasileira, de, evidentemente, apurar esses fatos que, no nosso entender, são da mais alta gravidade e precisam ser esclarecidos. E, evidentemente, como eu disse, denunciados os culpados e punidos aquele que, por acaso, tiver culpabilidade. Independente da instalação da CPI, a Comissão de Educação deve convocar nos próximos dias o atual ministro da Educação, Vitor Godoy, que ficou no lugar de Milton Ribeiro com a sua demissão. Na ocasião das denúncias, ele era secretário executivo e esteve presente em todas as reuniões do Ministério da Educação e em algumas do FNDE, onde os pastores denunciados também estavam presentes. Volto com vocês. Olha, segundo Dora Kramer, o ano eleitoral impossibilita que qualquer CPI prospere no país. Primeiro porque quem está conclamando os colegas para fazer essa CPI é um senador que é contra o atual governo. Da oposição, Randolfo Rodrigues, que também estava na linha de frente da CPI da pandemia. CPI da pandemia. Depois, porque nem oposição, nem situação, ninguém quer CPI, porque a CPI ela vai andando, termina em nada e isso poderá ter consequências eleitorais ruins para quem estiver envolvido nela, mesmo que seja para apurar desmandos. Na verdade, o que o povo menos quer é consequências eleitorais. O povo quer providência concreta. Para isso existem já os órgãos de controle, né? Criar uma CPI, gastar dinheiro público só para esculhambar o presidente, isso não leva ninguém a nada, né? Absolutamente nada. Agora, obviamente, as denúncias de corrupção são muito graves e elas precisam ser apuradas. Agora, no ano eleitoral, criar uma CPI, eu também acredito que realmente é temerário. Bom, mas a gente ainda tem notícia, porque hoje a gente começou o programa aqui numa entrevista com a doutora Renata Matias, que é delegada da mulher, né, aqui em João Pessoa. Melhor, ela tem uma atuação bem dentro do Estado, não é isso? E aí, a violência contra a mulher, que foi tão debatida aqui, você, aqui nos bastidores, me trouxe uma notícia terrível. Exatamente. Que notícia é essa? É que agora há pouco foi confirmada pela Polícia Civil da Paraíba que o padrasto da adolescente, da menina Júlia, que havia desaparecido desde a quinta-feira passada no Portal do Sol, o padrasto confessou que assassinou e escondeu o corpo dessa garota. Então, aquela tese que a gente sabia, Gerardo, que foi, inclusive, a mãe desesperada, chorando, dizendo que havia uma mensagem na rede social de alguém que teria tentado aliciar a filha com a promessa de que ela seria modelo. Na verdade, isso tudo foi uma criação do padrasto dela. Foi uma farsa. Ele chegou a dar entrevista dizendo que tinha visto Júlia pela última vez na quinta-feira, antes de sair para o trabalho. O delegado Rodolfo Santa Cruz, agora há pouco, ele está à frente desse caso. Ele deu uma entrevista e disse que ele confessou o crime e, inclusive, já apontou à polícia onde é que ele escondeu o corpo da menina. Mais uma vez, a vítima foi assediada, foi levada a óbito por conta de alguém que é bem próximo dela. Né? Infelizmente, é uma estatística traço, né? que se repete. E que vai crescendo cada vez mais. Ou é o namorado, ou é o pai, ou é um primo, um irmão, um tio. Está sempre por perto. Alguém do ciclo próximo da vítima, da convivência, um amigo. E a mãe totalmente alheia, né, a esse fato, imaginando que a filha teria sido levada por alguém diferente. E a gente vai trazer, obviamente, toda a cobertura desse caso
no Brasil Gente Paraíba com Cacá Barbosa, todos os detalhes dessa história que entristece a Paraíba, né? A nossa solidariedade à mãe dessa menina, ao pai que veio de Curitiba, se não me engano, ele mora em Curitiba e veio para cá para ajudar nas buscas, porque todo mundo imaginava que ela teria sido levada por uma pessoa estranha. Infelizmente, o assassino estava dentro de casa. Terrível. Cláudia, obrigado pela sua presença aqui hoje. Fica mais um pouquinho aí, porque agora a gente vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre vinhos, viu? Qual o modelo ideal ou qual é o sabor ideal para a gente, num jantar de Páscoa, ter à mesa um bom vinho? Você vai saber já já. Até já. Olha, ontem nós falamos aqui que a Prefeitura de João Pessoa começou a distribuir 2 toneladas de sementes para produtores rurais aqui do município. A matéria não ficou completa porque deu algum problema, né? Não deu para mostrar o material em função de uma questão técnica. Mas a gente não podia perder a oportunidade de levar essa informação para vocês e a repórter Joana Brito vai contar os detalhes agora numa matéria. Vamos lá. Oi, Gerardo. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando muito mais desta segunda-feira. Pois é, viu? São 2 toneladas. Eu vou pedir para o Francinaldo mostrar que só está a parte, viu, dessas sementes que serão distribuídas aí a agricultores aqui de João Pessoa. São 2 toneladas, 1 tonelada de feijão e a outra de milho, Gerardo. Olha só, a gente vai conversar a partir de agora com Adriano Flávio Vasconcelos, ele que é diretor de Agricultura Familiar e Pesca, está aqui do meu lado e vai contar pra gente como é que tudo vai acontecer. Esses agricultores têm que ser inscritos em um programa, não é isso, Adriano? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Eles são agricultores já cadastrados previamente no nosso sistema, que é a Agricultura Familiar e Pesca do Eu Posso Semear, que é o programa Eu Posso Semear da Prefeitura de João Pessoa. E essas sementes serão distribuídas a partir de quando? Por onde vai começar? Já tem esse cronograma? Isso, começamos a distribuição hoje, de 10 horas da manhã, por Ponta de Gramame em Gramame. Mas, ao decorrer da semana, será distribuído aí para todas as João Pessoa. Ao todo, Adriano, quantos agricultores serão beneficiados? Temos uma média aí de 250 famílias a receber as sementes. Aí, qual a importância de um programa como esse? Para a agricultura familiar de João Pessoa, que é tão pouco conhecida, é de extrema importância. Porque a gente está vendo agora o olhar carinhoso que o nosso prefeito Cícero Lucena tem com a agricultura familiar de João Pessoa. Então, isso já minimiza os custos que eles vão ter com a compra de semente, tendo em vista que está caríssimo as sementes hoje em dia. Então, Eu Posso Semear, a gente tá presente em toda a cadeia produtiva, desde o preparo do solo, limpeza com a passagem dos tratores, acompanhamento técnico, identificação dos terrenos, até mesmo na comercialização, através das nossas feiras itinerantes. Quanto de sementes, né, cada agricultor vai receber? De feijão, cada família irá receber um saco desse aí que tem 10 quilos de feijão. O milho vai ser fracionado, cada produtor receberá 5 quilos. Tá, ok, Adriano. Muito obrigada, viu, pelas informações. Gerardo, volto com você.
É isso aí, Joana. Bora só. A gente sai das sementes e entra agora num assunto que é palpitante, né? E principalmente porque a gente está na Páscoa, sempre se remete a isso. A gente vai fazer o almoço de Páscoa, o jantar de Páscoa, todo mundo pensa em chocolate, mas pensa também em vinhos, né? E é sobre vinhos que nós vamos falar. As variações são enormes, mas você sabe qual o tipo ideal para cada ocasião? Bom, sobre isso, a gente vai conversar a partir de agora com o sommelier e empresário Luiz Júnior. Está aqui com a gente. Bem-vindo, Luiz. Já fazia um tempo que a gente não se via. A pandemia possibilitou ainda mais fortemente isso, né? Então, me fala uma coisa. Todo mundo é meio sabido, meio inteligente, ou está querendo saber e dizer que sabe sobre vinhos. Num momento como esse de Páscoa, que a gente vai viver um almoço de Páscoa, que tem muito chocolate, tem muito bacalhau, tem muito peixe, pelo menos é o que a gente sonha e quer, né? Que melhor vinho para acompanhar cada iguaria dessa? Coloque na tela. Não, vamos conversando que ele vai colocar já. Ah, tá. Páscoa é chocolate. Combina com o vinho do Porto. Sim, o vinho do Porto que é um clássico. Sim. E o chocolate sempre chega na hora da sobremesa, né? Porque é o final da história da Páscoa, não é isso? Mas antes a gente tem as iguarias que vão, por exemplo, para um almoço. Um bom bacalhau. O vinho que deve acompanhar é o branco? Olha, o bom bacalhau, ele pode ser um tinto com pouquíssimo tanino, sim, tá entendendo? Ou um branco forte. Certo. E aí, mas um tinto, eu sempre soube que, eu estou falando aqui como uma pessoa bem ignorante mesmo nessa área, viu? Que o tinto se usava mais nas carnes de boi, nas carnes vermelhas. Sim, claro. Mas existem pessoas que eles preferem, sim, preferem o vinho tinto. Sim. Eu corrigi isso, né? É bom o branco forte. Sim. Né? É o que é mais indicado, vamos dizer assim, né? Exatamente. E para tintos onde não tem tanino, onde... O que é o tanino? Dá para explicar assim? Porque tem gente que não sabe dizer que tanino é esse, né? Tanino é quando eu coloco em boca, sim, aquela coisa maravilhosa, sim, que fica grudado na língua. Eu durmo. E ainda está lá, né? Só é isso. Fica no outro dia. Ele está sentindo, ele está já sentindo aqui, as papilas gustativas estão acontecendo aqui. Mas me fale, aí esse com o tanino, ele tem que ser fraco, né? Como é que você diz? Com a dose do tanino, né? Mais fraca, ou na opção um branco que seja mais forte. Isso. Né? Isso. É esse o caminho. Para o bacalhau, né? Para o bacalhau. Isso. Muda para o camarão, por exemplo? Camarão é fácil. É vinho branco de qualidade. Sim. O que é um vinho branco de qualidade? Bom, qualidade é que nós temos aqui o seguinte. Temos o vinho mais ou menos R$30 para baixo. Sim. O de excelência, que é de R$60 para baixo. O vinho ultra top, né? Que é o vinho muito caro. Pronto. Tanto o branco como o tinto. Quer dizer que realmente a gente faz a qualidade exatamente olhando o preço, né? O preço diz tudo ali. Não é isso? Quer dizer, não adianta querer eu comprei um vinho barato, maravilhoso. Então, não. É um vinho sempre que a gente vai olhar meio de lado se for muito barato. É aquele que geralmente usam para cozinhar. É ou não é? Você tá rindo muito, mas é a verdade, não é não? Então, aí, dentro da sua ótica, para o caso da Páscoa, os vinhos recomendados são o Porto para os chocolates, o branco forte para comer bacalhau, né? Isso. Ou vinho
mais fraco, que pode acompanhar o bacalhau também. Exatamente. Já o vinho branco de, vamos dizer assim, qualificação maior, acompanha bem o camarão. O camarão. A gente entra numa esfera aí que eu queria aqui discutir com você. Discutir não, debater, né? Porque discutir é quando a gente está defendendo teses diferentes. A gente debater para poder a gente explicar melhor. As pessoas ficam muito inseguras, né? Quando vão ao supermercado para escolher um vinho qualificado ou que seja mediano para poder fazer bem, fazer figura. O que é que você recomenda como um detalhe para as pessoas, além do preço? Porque o preço vai ser decisivo. Eu chego no supermercado, eu olho, eu vejo ali as marcas, rótulos. Qual é uma dica boa para quem está querendo... Bem mais e bem menos. Não, o bem mais ele está com preços bons, viu? Bem mais é que você está falando no supermercado. Sim. Tem uma boa adega da Rui Carneiro. Isso. E tem o outro, que é a esquerda. Entendendo? Quando você desce... Sim, a esquerda da Epitácio Pessoa é o Pão de Açúcar. Da Rui Carneiro. Da Rui Carneiro. Sim. Da Rui Carneiro. E o bem mais também da Rui Carneiro. Da Rui Carneiro. Você encontra todo esse arsenal de vinhos. De vinhos, né? É verdade que a vinícola brasileira ganhou realmente uma expressividade mundial? Olha, tem um vinho da Perini, que ele é bem branquinho. Sim. Que ele é o 5º maior espumante do planeta. Somente, né? Só. Muito caro? Não. Não? Não. É algo possível, Perini né? é daqui do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, isso. Tem as garrafas bonitas, inclusive. Eu sempre observo isso nele. Vinho... Olha o Porto. Esse é o recomendado. Recomendo para o... Para o bacalhau, né? Não, para o chocolate. Chocolate. E o Tawny é sensacional. Esse é um Bordeaux. Sim. Quando você encontra lá no Alto Plano. Sim. Um dos supermercados lá do Alto Plano. Aí tem agora esse rosso, que é o Col Petrito. Isso. Esse daí é tinto. Sensacional. Sensacional. E o preço é muito bom. Dom Luciano. Dom Luciano é espanhol. Espanhol? 100% é o anterior. Volta a... Isso aí. Dom Luciano. Ele é espanhol, 100% tempranillo. Sim. O que não quer dizer nada. Mas ele é bom. Ele é muito bom. Passa, por favor, o próximo. Aí a Casa Perini, que você falou ainda há pouco. Nossa, maravilha. É aquele que você falou ainda há pouco? Ele eu coloco e o Perini. Sim, como os melhores. Não, ele fica assim, ele marca. Entendi. Tem mais, diretor? Confidencial, Rosé. Esse Confidencial Rosé. Os vinhos portugueses, em geral, são muito bons, né? São. Em geral. São. Só por ser português já tem uma credencial aí, né? Que a gente entra. Esse Tiago Cabasso, .com Premium. Isso. Ele é feito com a uva Touriga Nacional e tem mais 3. E ele é brasileiro? Não, é português. Português. É porque eu não estou vendo aí nada de Portugal. O Tiago Cabasso é exatamente o sobrenome dele lá. E o queridíssimo Moita. Isso. .com. Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui, foi legal demais. Fica mais um pouquinho aí, olha só. Muito mais, e hoje vai ficar por aqui, né? O tempo correu rápido, mas amanhã a gente vai estar de volta, viu? A partir do meio-dia eu vou estar te esperando, assim, de braços abertos pra gente levar as melhores e mais importantes informações do dia. Vou estar te esperando, hein? Até lá.